Nesse vídeo eu quero trazer um estudo sobre alt-season, que é aquele momento que as altcoins estão subindo mais do que o Bitcoin e normalmente nesse período muita gente consegue mudar de vida. Eu fiz um estudo que eu selecionei algumas criptos e comparei elas mês a mês nos últimos 2 ciclos para ver como que elas se comportaram nas últimas alt-seasons. Porque muita gente pensa que na alt-season as criptos vão ficar vários meses subindo muito. Mas a verdade é que elas têm 1 ou 2 meses que elas explodem e no restante do tempo elas vão estar subindo pouco, andando de lado, caindo um pouco. E muita gente entra no mercado até depois, né, que as criptos explodiram, né? Muita gente espera o mercado aquecer para entrar no mercado. Então a gente precisa entender como que é a alt-season, né? Como que ela funciona, para a gente não criar expectativa errada e para a gente estar bem posicionado ao longo do ciclo. Para a gente começar, vamos entender que para a gente considerar uma alt-season, para a gente ter uma alt-season, a gente precisa que basicamente 4 coisas aconteçam. Primeiro é a dominância do Bitcoin caindo, né? Isso mostra que as altcoins estão mais fortes do que o Bitcoin. Segundo, é um aumento na liquidez do mercado, né? É mais dinheiro entrando no mercado. Terceiro, são narrativas fortes. E por último, é uma entrada mais forte do varejo, né? Que é o povão, que é a galera do CPF. Só que o varejo, normalmente, ele entra em final de festa, né? Nos últimos 2 ciclos, por exemplo, na questão da narrativa, no ciclo de 2017, a narrativa mais forte que a gente teve ali foram as ICOs, né, que foram quando projetos começaram a criar suas criptos. No ciclo de 2021, as principais narrativas foram ali DeFi, metaverso, game, NFTs. No ciclo atual, né, 2025, os maiores candidatos aí a narrativas provavelmente é inteligência artificial, RWA e talvez Memecoin, Ordinals e Runes. Então, vamos dar uma olhada ali, vamos dar uma olhada nesse estudo que eu trouxe. Vou mostrar um indicador, vou mostrar gráfico e vou mostrar esse estudo mês a mês que eu fiz, né, para a gente poder entender bem como que funciona uma alt-season. Quero começar mostrando esse indicador aqui, que é o Alt-Season Index. Ele mostra quando que acontece uma alt-season e ele tem 3 variações dele aqui. Esse primeiro, que é o principal, que é o alt-season, né, que ele considera os últimos 90 dias. Então, se nos últimos 90 dias as altcoins foram melhor do que o Bitcoin, é alt-season. A gente tem esse aqui que considera mês a mês. Esse aqui no mês a mês a gente vê que a gente tem um monte de altcoinzinha pequenininha ao longo do tempo. E a gente tem esse aqui, o anual, né, que ele considera o ano inteiro, tipo um ano que as altcoins foram mais fortes do que o Bitcoin. Quando a gente joga nesse aqui anual, a gente vê que ele vai dar basicamente 2 anos, né, aqui de alt-season, né? Um que ele computou ali em janeiro de 2018 e o outro aqui em janeiro de 2022. Um ponto interessante é que o pico desse indicador aqui, ele também costuma indicar o fundo do mercado, tá? Inclusive, o fundo da dominância do Bitcoin também costuma indicar o fundo do mercado, tá? Olha só, vamos ver isso aqui, ó. Janeiro de 22 e janeiro de 2018. Vamos olhar primeiro lá na dominância do Bitcoin. Olha aqui, ó. Janeiro de 2018 foi exatamente aqui, tá? No fundo da dominância do Bitcoin, lá naquele ciclo. E janeiro de 22 foi aqui, tá? E se a gente observar no Bitcoin, olha lá, janeiro de 18 foi aqui, mais ou menos aqui. E janeiro de 22
foi mais ou menos aqui. Tá? Então, repara que aquele indicador de altcoin, de altcoin season anual, quando ele mostra o pico dele, né, normalmente ele está mostrando aqui o final do ciclo também. Tá? Então, dominância do Bitcoin aqui também, né? Quando ela chega lá no fundo da dominância, né, normalmente indica também o final do ciclo. Né? Então a gente vê que nesse ano atual que a gente está agora, a gente não teve essa grande alt-season ainda. Né? A gente teve lá no final dos últimos 2 ciclos. Mas se a gente olhar aqui, né, nesse outro indicador aqui, o que é o principal, né, que é o indicador aqui da alt-season, a gente vê que ao longo do ciclo a gente tem sim algumas alt-seasons ali, né? Algumas alt-seasons médias ali, né? A gente teve, por exemplo, aqui em 2017, lá em maio de 2017, ele acusou uma alt-season aqui. Outra lá em janeiro de 2018, né, que foi quando teve aquela anual também, que encerrou o ciclo. Tem algumas aqui que a gente precisa desconsiderar porque é com o mercado caindo em bear market. E aí, como o Bitcoin pode estar caindo mais do que as altcoins, aí aqui acaba às vezes acusando uma alt-season. Né? Mas aí a gente teve aqui, por exemplo, lá em março, abril, olha lá, abril de 21 teve uma alt-season, abril, maio e junho, né, teve uma alt-season, teve outra aqui em janeiro, né, em janeiro de 22, né, então a gente vê que a gente tem também algumas alt-seasons ali, né, bem consideráveis ali ao longo do ciclo. Vamos dar uma olhada agora então naquele estudo que eu fiz mês a mês, né, com as principais altcoins. Vamos lá. Tá aqui, eu joguei numa planilha do Excel, né, e o que eu fiz aqui? Olha lá, peguei o ano 2017, 18, 2020, 21. 2017, o topo do mercado, o topo do Bitcoin foi aqui em dezembro, e em 21 o topo do Bitcoin também foi aqui em novembro. Aí o que eu fiz? Eu peguei as principais criptos, tá? Eu não peguei cripto muito para baixo, não. Então, lá no ciclo 17, 18, eu peguei aqui Bitcoin e Ethereum, né? Que foram basicamente top 1 e 2. Peguei XRP e Litecoin, que elas estavam sempre rodeando ali o top 5. E peguei a Monero, que ela estava sempre próximo e dentro ali do top 10. No ciclo 20 e 21... Bitcoin e Ethereum top 1, peguei BNB e Cardano, que estavam sempre ali perto do top 5, e a Solana, que estava sempre perto ali do top 10. E aí o que eu fiz? Mês a mês eu fui jogando um preço dessa cripto. Esse preço eu peguei aleatório dentro do mês, tá? Não foi o preço mais alto daquele mês, nem o mais baixo, nem de uma data específica. Fui aleatório ali dentro do mês. E aí eu fui comparando de um mês para o outro, de um mês para o outro, de um mês para o outro. E aí eu criei essa legenda aqui. Se de um mês para o outro a cripto caiu mais de 30%, ela recebeu a cor vermelha. Se ela caiu até 30%, um vermelho clarinho. Se ela caiu mais, se ela subiu até 50% de um mês para o outro, ela ganhou um verde clarinho. Subiu entre 50 e 100 de um mês para o outro, um verde mais claro, e subiu mais de 100%, né, de um mês para o outro, um verde mais escuro. E aqui, esse triângulo é quando é no mês em que aquele indicador de altcoin anual, de altcoin season anual, o mês que ele acusou que teve uma altcoin season. E essa bolinha, aquele indicador dos últimos 90 dias, o mês que ele acusou que teve uma alt-season. Tá? Então, vamos lá. Repara que esse verde mais escuro aqui, que é quando uma cripto sobe mais de 100% de um mês para o outro, ele aparece poucas vezes. Né? Por exemplo, o Bitcoin lá em 2017, ele teve uma explosão aqui de julho para agosto, que ele foi de $1.900 para $4.000.
E lá de novembro para dezembro, que ele foi de 5.900 para 13.900. Fora isso, subiu pouco, caiu, subiu pouco, subiu menos ainda. Se a gente pegar o Ethereum, também não teve muita explosão. O Ethereum foi de 9 para 12, depois de 12 para 50 dólares, caiu, de 40 para 90. Aqui ele teve uma explosão um pouco mais forte, né? Que ele foi de 90 dólares para 340. Né? E no mês seguinte já caiu bastante. E depois só lá, de novembro para dezembro, que ele foi de 300 para 690. E aqui repara que o Bitcoin fez o topo em dezembro e em janeiro algumas altcoins ainda continuaram subindo, né? O Ethereum foi de 690 para 1.300, a XRP foi de $1 para 1,86, né? A XRP, por exemplo, ó, ela foi aqui, ó, ela estava quase 1 centavo, né? Eu pus 3 casas decimais aqui. Daqui para cá, ela foi praticamente de 1 centavo para 3 centavos, subiu pouco. Que ela explodiu mesmo, basicamente foi aqui, só aqui, em dois meses, né? Aqui e ali na frente. Que aqui de abril para maio, ela foi de 3 centavos para 22 centavos. Depois ficou 16, 17, 20, 19, e aí só aqui que ela explodiu de novo, de 19 centavos para $1. Né? A mesma coisa Litecoin, 3 dólares, 4, aqui foi de 4 para 8, aqui ela teve uma explosãozinha, né, que ela foi de 8 para 28, depois só lá na frente, que ela vai de 59 para 275. Fora isso, 33, 40, 45, 48, né, a Monero aqui também, ó, 13, 19, 20, aqui que ela dá uma subida maior, né, que vai de 28 para 58, e aqui que vai de 123 para 337. Então, repara que teve um mês aqui que explodiu, que foi dezembro, e um aqui que explodiu, que foi maio. Basicamente, foram 2 meses de explosão ali no ciclo de 2017, que foi um ciclo que foi ali tão exponencial, né? Claro que eu peguei aqui só as maiores criptos do mercado ali no momento. Se a gente olha ali para um top 20, top 30, top 50, aí a gente tem criptos mais voláteis, né? E a gente vê aqui, ó, que aquele altcoin, aquele índice que mostra a altcoin anual, ele deu que a altcoin season, o topo da altcoin season anual foi aqui em janeiro, né? Quando o Bitcoin já tinha feito o topo, né? Algumas altcoins ainda subiram mais um pouco, mas já estava encerrando o ciclo, que em fevereiro aqui já começou tudo a derreter. E aquele altcoin season dos últimos 90 dias, ele reconheceu aqui em janeiro e reconheceu aqui em maio, né? E no último ciclo 2021, olha lá, Bitcoin, vamos ver, o Bitcoin praticamente não teve nenhum mês que ele explodiu, né? De 23 para 38, 50, 57, aí caiu, ficou uns meses caindo seguido, 47, 47, 54, 60... Ethereum também não explodiu muito, olha lá, foi de 600 para 1.200, depois 1.900, tá vendo? Sempre meio devagar, de 2.200 para 3.500, caiu, 3, 4, né? BNB, que subiu muito no último ciclo, ela explodiu praticamente, foi só em um mês. Olha lá, que foi de janeiro para fevereiro, que ela pulou de 42 dólares para 293. Então, olha só como que a explosão ela é muito rápida. Ela é de uma hora para outra. BNB, de um mês para o outro, ela foi de 42 para 290. E depois ficou ali, ó, 260, 400, 500, 300, 400, 400, ficou ali. Né? Cardano, 10, 16, 30 centavos. Aí aqui deu uma explosãozinha de 30 para 1 dólar e 10 e praticamente só isso. Depois ficou 1, 2, né? Solana, de 1 dólar para 3, né? De 3 para 11, aqui isso deu uma explodida rapidinha, né? De 3 para 11, 14 para 30, né? Aqui foi, né? De 50 para 150, né? Então, repara que ao longo do tempo, ao longo da maior parte do tempo, mesmo no meio de um bull market,
as criptos elas não estão explodindo o tempo inteiro. É um mês de explosão, né? Olha aquele indicador altcoin anual, né? O Alt-Season em um ano. Aqui no ciclo de 21, ele identificou aqui, ó, em dezembro, quando o ciclo já tinha acabado, né? Isso é o topo, né, do indicador, né, o pico dele. Quando ele chega no topo, a dominância do Bitcoin também chega lá embaixo, meio que está indicando que o ciclo acabou. E ele reconheceu aqui em maio também, né? E o Altcoin Season reconheceu aqui em 3 meses, né? E repara que no terceiro mês aqui o mercado já estava corrigindo, né? Então repara como que a Alt Season, o mês de explosão mesmo, a explosão das altcoins, não são vários meses explodindo, é um mês de explosão, né? Um mês de explosão. Então, vou voltar a câmera aqui para fechar esse vídeo, para a gente concluir aqui o raciocínio. Então, olha só, muita gente pensa que na Alt Season a gente fica muito tempo com o mercado inteiro só subindo e subindo muito. E não é assim, vocês viram que não é assim. A maior parte do tempo, o mercado anda devagar, o mercado está subindo pouco, o mercado não está muito atrativo, cai um pouco, sobe um pouco. De repente, de um mês para o outro, ele explode. E aí é que as pessoas querem entrar, só que aí já perderam o bonde. Então, o certo é a gente já estar posicionado antes, a gente ter paciência, esperar acontecer e depois realizar lucro, né? Que vocês viram que sempre vem a correção depois, né? Então, esses 3 pontos são fundamentais para a gente ganhar dinheiro nesse mercado. A gente tá posicionado antes, a gente ter paciência e realizar lucro, né? A gente precisa aprender isso, né, para a gente poder ganhar dinheiro nesse mercado, né, para a gente poder usufruir da Alt-Season, né? E a gente precisa entender isso que eu mostrei aqui, para a gente entender como que a Alt-Season funciona. Senão muita gente fica esperando o Alt-Season, esperando, aí não vem, aí desanima, sai do mercado, aí perde aquela explosão, ou então fica esperando o mercado se aquecer e entra na hora errada, né? Então é muito importante a gente entender isso aqui, entender como que o mercado funciona, como que uma Alt-Season funciona, e esses 3 pontos. Tá posicionado antes, ter paciência e realizar lucro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Esse vídeo merece um like, né? Esse vídeo merece você se inscrever no canal, você compartilhar, você comentar aqui embaixo. Deixa aí o seu curtir no vídeo, deixa o seu hypar no vídeo também. O YouTube agora tem um hypar além do curtir, né? Então dá o seu apoio aí, se inscreve no canal, compartilha, curte, dá o seu apoio aí para mim, continua me acompanhando aqui no canal Sumário Cripto. Então, valeu, espero que tenha gostado aí do vídeo. Até a próxima, tamo junto aí.